O pecado para a morte. Que tipo de pecado é esse? Em 1 João, capítulo 5, verso de número 16, nós encontramos o apóstolo dizer: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. E aos que não pecaram para a morte, há pecado para a morte, e por isso eu não digo que rogue. Então João está escrevendo aquela igreja dizendo que há um tipo de pecado que é para a morte, e que para esse tipo de pecado não se deveria orar ou não se deve orar. Mas o que é o pecado para a morte? Que tipo de pecado é esse? Nós só temos uma resposta, e ela está lá em Mateus capítulo 12, e é contra a blasfêmia do Espírito Santo, é contra a blasfêmia do Espírito Santo. Interessante que esse pecado é o único pecado que os crentes não vão cometer. É importante aqui dizer porque há segmentos religiosos que tem muitos irmãos nossos que tem pouca compreensão e acha que está blasfemando do Espírito Santo aqui e acolá. Mas a blasfêmia do Espírito é algo pontual. É algo pontual. E nós veremos lá no Evangelho de Mateus um contexto onde Jesus cura, ou melhor, ele liberta um endemoniado que deixou essa pessoa sem ver e sem falar. E aí acontece aquela confusão entre os fariseus, e os fariseus falam para Jesus que ele expulsou aquele demônio pelo Belzebu, o maioral dos demônios. E aí é justamente aqui que nós temos a resposta do que seja a blasfêmia do Espírito Santo, que é aqui em João, 1 João capítulo 5, versos de número 16, João está dizendo que há um pecado que não deve se orar. Todos os outros pecados que os homens cometem e as blasfêmias outras são perdoadas. Mas há um pecado que é um pecado chamado pecado para a morte. E aí João diz que para esse pecado eu digo que não rogue, né? E é interessante, vou abrir aqui em Mateus capítulo 12, nós encontramos aqui nos versículos de 30 em diante. A situação aqui em Mateus é que tem uma pessoa que está endemoniada. As pessoas pegam esse endemoniado e traz à presença de Jesus. Leva a Jesus. E o texto diz assim, o texto: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Quando Jesus cura esse homem, libertando ele de Satanás, os fariseus dizem: você fez isso por Belzebu, você expulsou ele pelo o maioral dos demônios. E Jesus, quando ouve essa blasfêmia, aqui está a blasfêmia, ele diz o seguinte para nós, o Senhor Jesus: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro, olha o que Jesus vai dizer agora,
Jesus está dizendo que a ação de libertação do Espírito Santo sobre a pessoa é como ele saqueia, ele vence o valente, ele vence aquele inimigo e arrebata daquela casa, e a pessoa agora é como uma casa vazia que precisa ser ocupada com a presença de Deus, porque do contrário, se a casa não for ocupada, o Evangelho diz que virá mais 7 espíritos piores do que os primeiros. Então, Jesus diz aqui que ele é o grande valente, que rouba os bens aqui, é justamente a ação de ele libertar a pessoa do poder do maligno. O poder maligno, ele amarra o maligno, amarra o diabo e expulsa da vida da pessoa. E os fariseus estão dizendo que essa ação dele foi uma ação de demônio, mas Jesus diz aqui que é pelo Espírito de Deus. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus a vós. Então, a blasfêmia do Espírito nada mais é que negar de maneira consciente a ação de Deus. A pessoa sabe que é uma ação de Deus, nega, não é Deus agindo, e atribui isso aos demônios. Então, muitas pessoas acham que estão blasfemando aqui, blasfemando ali, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado para a morte, o pecado que não se deve orar, é justamente isso aqui. As pessoas devem compreender que blasfemar contra o Espírito é uma atitude de maneira consciente, que a pessoa está vendo a ação, a ação está clara que é Deus agindo, que é Deus operando, mas diz, essa ação não é de Deus. Isso não é de Deus, isso é do demônio. Foi o que os fariseus disseram. Então, esse pecado, nenhum crente genuíno cometerá. Por que não vai cometer? Se você for em Coríntios, 1 Coríntios capítulo, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios capítulo 12, se a gente for em Coríntios capítulo 12, Paulo nos dá um indicativo, uma direção de que o crente verdadeiro, lavado e redimido pelo sangue do Senhor, jamais ele vai cometer esse pecado contra a blasfêmia do Espírito Santo. Isso é importante saber, porque tem muitos irmãos nossos que não tem entendimento, não tem um entendimento claro e acha que está blasfemando contra o Espírito Santo. Mas a blasfêmia, já disse aqui o que é. Agora vamos ver o indicativo. 1 Coríntios 12, versos de número 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo, ninguém pelo Espírito de Deus diz Jesus é maldito, Jesus é maldição. Ninguém pode dizer isso. O crente genuíno que tem o Espírito de Deus não diz isso. Mas Paulo diz. E por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. O que os fariseus fizeram, eles não fizeram pelo Espírito Santo. Eles fizeram pelo Espírito do diabo. Foi o diabo que usou eles para falar aquela coisa ali. Porque Paulo está dizendo, ninguém pelo Espírito de Deus vai dizer anátema Jesus. Mas vai dizer Senhor Jesus. Isso é de Cristo. A ação libertadora, o milagre, né? Chegando na vida da pessoa, a cura, é de Deus, é ação de Deus. Então veja que Paulo dá um indicativo. Ninguém pelo Espírito de Deus vai dizer anátema Jesus. Os fariseus não estavam com o Espírito de Deus e por isso disseram anátema Jesus. Isso é do diabo. Isso que aconteceu aqui, essa pessoa ser liberta, foi do diabo. Então, Paulo está dizendo, dando esse indicativo para a gente, o crente não vai blasfemar contra o Espírito Santo, pelo contrário. Se ele tem um Espírito,
ele vai glorificar a obra de Deus, vai glorificar a Deus pela obra de libertação, pelo reino, né? Vem o teu reino, o reino de Deus, né? Nós podemos entender quando vem o teu reino, quando o reino de Deus vem sobre uma pessoa, sobre um país, é Deus libertando pessoas das garras do inimigo, do império das trevas, transformando em filhos, trazendo para a luz. É o reino de Deus vindo libertando, salvando, perdoando essas pessoas. Mas também o reino de Deus vem sobre a pessoa quando acontece isso aqui, que aconteceu em Mateus, capítulo 12. Deus esmagando o inimigo, derrotando Satanás, esmagando a morte. Aí o reino de Deus também está vindo na libertação de suas ovelhas. Então eu queria trazer essa palavra para você aqui. Se você é crente, saiba, você não, crente verdadeiramente genuíno, jamais você vai cometer esse pecado. Jesus chega a dizer que o homem comete muitos outros pecados e blasfêmias e são perdoados. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, o crente genuíno não comete. Tiago diz que nós tropeçamos em muitas coisas, mas o crente não vai tropeçar nesse pecado, que é o pecado para a morte, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque quando ele vê a ação, ele glorifica a Deus. Jesus nos fala no Evangelho, que quando ele rogou o Pai, e o Espírito já veio, o Espírito guia toda a verdade. Guiar toda a verdade é que o Espírito vai nos guiar e nos mostrar a obra redentora de Cristo na vida das pessoas. Quando Deus liberta pessoas do pecado, né? Liberta as pessoas de Satanás, né? Então o Espírito guia toda a verdade. O Espírito não fala de si mesmo, Jesus falou isso. Mas o Espírito glorifica Jesus. Os fariseus não glorificaram a Jesus quando ele libertou aquele homem. Se fosse crente, ia glorificar Deus. Em outras partes da Escritura a gente vê que quando Deus vai operando os seus milagres, libertando, as pessoas ficam encantadas, né? Dando glória a Deus. Então veja, quando o Espírito Santo guia toda a verdade, ele vai glorificar Jesus. Ele vai dizer, Jesus é Senhor. Jesus é Senhor na minha vida. Jesus é Senhor na vida dessas pessoas, quando ele liberta essas pessoas, seus pecados, liberta das garras de Satanás e traz para o reino do Filho do seu amor. Então que você saiba disso. Um crente verdadeiro não pode cometer o pecado para a morte. Você hoje aprendeu o que é o pecado para a morte. Em trocados, em miúdos, é quando a pessoa nega de maneira consciente a ação de Deus, a pessoa de Deus, o poder de Deus, né? E atribui isto ao inimigo, ao maligno, ao diabo. Isso é blasfemar, é desfazer da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. É ele que liberta o homem, é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E essa é a ação do Espírito. Por isso que Jesus falou, todo pecado é perdoado aos homens, mas contra o Espírito Santo não há perdão, nem aqui neste mundo e nem no porvir. Então as pessoas de maneira consciente fazem isso, mas o crente não pode fazer isso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Senhor ilumine cada vez mais você, tá bom? Até um outro momento. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.